cenário primeiro. Primeiro o cenário que vem propriamente o julgamento das nações. Amém? Você pode ficar de pé uns 5 segundinhos aí para a gente orar? Vamos lá, em reverência ao nosso Deus, queridos. Não é costume religioso, é puro respeito ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ao Rei que está sentado no trono e ao seu Filho que também é Rei dos Reis. Amém? Vamos lá, então? Quem quiser, estenda a sua destra aos céus. Do alto desce todo o dom perfeito do Pai das luzes. Senhor, nós te bendizemos nessa hora, em nome de Jesus, pela graça derramada sobre as nossas vidas. Graça essa manifesta através do teu amor, que tu tens investido em nós, Senhor. Perdoando os nossos pecados. Nós cometemos erros ainda, mas o teu grande amor nos alcançou. E o sangue do teu Filho nos purifica a consciência do pecado, mediante nosso arrependimento, mediante a mudança da nossa conduta. Te louvamos por essa manhã, mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra. Seja gracioso para com teu povo e os abençoe. Cada mente, cada coração, seja habilitada, Senhor, a absorver revelação da tua palavra, do teu Espírito, em nome de Jesus. Clamamos essa graça, guarda-nos, protege-nos de toda arma forjada do maligno, caia por terra, que nada possa contra as mentes e corações aqui, pois são teus, Senhor, são teus filhos, ungidos pelo Senhor, para absorver a tua verdade. Habilita o teu servo, fala consigo nessa hora, possa ser canal desobstruído para o fluir da tua palavra, em nome de Jesus, nosso Rei, Salvador bendito, amém e amém. Amém, povo santo. Podem sentar, vamos lá. Glórias a Deus. Como já antecipei, né? Ainda estamos na entrada do reino milenar. Semana passada vimos aqui a batalha que vai ter no céu, que está hoje ocupada, até hoje, né, por seres espirituais, como diz a palavra de Deus, nas regiões celestes, mas de lá cairão, ok? Porque Jesus vem de cima, no meio está essa corja de demônios aí, tem que cair. Vai chegar então o momento de julgar os homens também. Foi julgados os seres espirituais jogados por terra, no abismo, ou no mundo dos mortos para esperar o julgamento. Agora será o momento do Senhor fazer triagem na terra. Então, primeiro vou mostrar a vocês na aula de hoje o cenário da volta de Jesus. O que vai acontecer? Haverá um tribunal. E em havendo algumas condenações, haverá também o lago de fogo e enxofre. A maioria esmagadora dos cristãos não sabe diferenciar o lago de fogo e enxofre do mundo dos mortos. Então, culpa da Igreja Católica. Então acreditam, né, que o inferno, aquele inferno cheio de fogo, gente lá embaixo, já é um lago de fogo. Não é. Então vamos ver isso bem detalhadamente. Posto o cenário, semana que vem nós vamos ver como é que é o julgamento das nações. Amém? Então vamos lá, vamos andar aqui dentro do texto. 2 Coríntios 5:10. Quem puder ler em voz alta, sempre bom, salutar. Você lê a palavra, vamos lá? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ainda que Paulo tenha dito isso para a igreja, na verdade, não é só a igreja que vai comparecer no tribunal. Toda a humanidade que estiver viva vai comparecer no tribunal. Amém? Por muitos anos, querido, eu tinha menos profundidade de entendimento sobre isso, e eu não sabia situar quando era o tribunal de Cristo. Se era logo após a morte da pessoa, se era no futuro, eu não conseguia situar. Mas Deus acrescentou e nós temos entendimento hoje do exato momento onde será o tribunal de Cristo. E por que tem que ter esse tribunal? Amém? Não confundindo jamais com o juízo final. O tribunal de Cristo não é o juízo final. Já vou antecipando. Mas vamos ter 2 aulas para fundamentar isso bem detalhadamente. Amém? Nesta lição, damos prosseguimento ao estudo, né, sistemático sobre o reino milenar de Cristo Jesus.
Vimos que o império das trevas cairá, o reino espiritual do mal, o diabo e seus anjos. Contudo, antes do Senhor Jesus descer do céu, o diabo e a besta e o falso profeta tiveram um período de 3 anos e meio atormentando os santos de Deus e dominando a humanidade. É a perseguição da grande tribulação. Os selados de Deus e os selados de anticristo deverão comparecer diante do rei para receberem justa recompensa. Está aí a simbologia de um julgamento, né? Aquele martelinho do juiz para dar a sentença. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que pensar, nós já não vamos voltar aqui para estudar princípio de dores, as trombetas, nada disso. Já passou. Batalha do Armagedon, já passou. Jesus já venceu tudo. Amém? Nós estamos aqui no período que inicia o reino milenar. Esse período. Nós temos que ter em mente que após a batalha vencida do Armagedon, do Vale do Meguido, a terra e os povos são sobreviventes. Porque o anticristo fez guerra, né? Fez guerra contra os santos. Perseguiu a igreja, perseguiu os judeus. Tudo isso é um cenário de destruição, de catástrofe, de perseguição. Está tudo caótico. A própria cidade de Jerusalém vai estar em ruínas. Haverá terremotos. Parte da cidade vai ser destruída. Amém? Então, qual é o cenário da volta de Jesus? Cenário natural, cenário do mundo. Caos, muita destruição. Haverá um grandíssimo terremoto que vai abalar todas as nações, está escrito. Vai sacudir todas as ilhas das nações. Então, o cenário, quando Jesus volta, é de muita destruição. Amém? Nós vamos ver ao longo desse estudo quando será a reconstrução dos muros. Tem na sua Bíblia profetizado. Quando Jerusalém vai ser renovada, embelezada, ampliada. Está tudo isso na profecia. Está também nos escritos dos pais da igreja primitiva. A igreja tinha uma visão bem clara dessa reconstrução futura. Então tudo isso a gente vai ver bem devagarzinho, tá bom? Hoje nós estamos no cenário que Jesus voltou, venceu a guerra. E agora, qual é o próximo passo? Tem que estabelecer um tribunal para julgar os sobreviventes. Amém? Estão entendendo? Esse preâmbulo. A justa retribuição aos homens. É importante entender que o Jesus virá para retribuir os homens segundo as suas obras. Uma das questões mais pertinentes nessa frase é o seguinte: o Senhor julga com reta justiça. Ninguém é sentenciado sem culpa. Ninguém é julgado ou morto ou lançado no lago de fogo sem culpa. Amém, queridos de Deus? Isso é um princípio básico, né? Justiça e juízo são a base do trono de Deus. É baseado em justiça e juízo. É um juízo perfeito. Deus conhece até as intenções da mente dos homens. Não é um juízo parcial igual ao humano. O juízo humano, sendo limitado, ele pode condenar um inocente por provas circunstanciais. Uma pessoa ser presa durante décadas sem ter cometido um crime. Porque ele é humano, ele não consegue ler a lei, né? Não consegue ver coração, não consegue ver circunstância. Deus não é assim, Deus vê tudo, todo o tempo de todos. Então está tudo registrado com precisão. Quando Deus julga com absoluta justiça. Amém? Não há corrupção em Deus, não há tendência. Então, um dos princípios fundamentais da palavra de Deus: o homem só recebe aquilo que ele faz. Sabe o texto que diz: de Deus ninguém escarnece? Escarnece aí é zomba. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar, que acontece, qual é a recompensa? Certamente colherá, ceifará. Isso é um princípio básico de justiça. Só colhe o que planta. Ninguém colhe o que não plantou. Deus não é injusto. Só colhe o que planta. Então os homens são julgados segundo as suas obras. O que fez lhe trará devida recompensa. Para bem ou para mal. Ok? Não é Deus que é arbitrário, não. É a justa recompensa de cada ação. Então vamos lá.
Onde eu parei ali, os exércitos inimigos ajuntados pelo diabo e o anticristo são dizimados na batalha do Armagedon. Com grande mortandade, a besta e o falso profeta são enviados imediatamente para o lago de fogo e enxofre. 2 Tessalonicenses 1,4. Vamos ler, está grandão, para todos vocês lerem em voz alta. Vamos lá? A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo fala de um contexto da época dele, lá no primeiro século, amém? Já havia muita perseguição à igreja, morte. Mas ele vai aplicar isso para o futuro também. Vamos lá, verso 5. Sinal evidente do reto. Acabei de dizer, Deus julga com retidão, ó, reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Olha que interessante. Para alcançar o reino de Deus, nós temos que aferir uma certa dignidade. É a justiça, né? Andar em justiça. Buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Quem anda nesses padrões elevados do reino, vai entrar no reino. Mas tem que ter esse padrão elevado. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Sofrendo pelo reino vindouro. Agora, ele vai aplicar. Verso 6. Vamos lá, igreja. Se, de fato, é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Recompensa. Não é pagamento, retribuição. Quem persegue os do Senhor tem que ser retribuído. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança. Todo mundo construiu na sua mente um Deus justo? Diga, varão. Hoje seria tão interessante se tivesse o segundo microfone. O pessoal reclama na internet, 2, 3 pessoas lá na internet, que quando vocês participam, eles não ouvem, só ouvem só o que está amplificado aqui no microfone. E aí, eles ficam no vazio, 2, 3, 4, 5 minutos, sem entender nada. Tem como habilitar mais um microfone? Cadê o Anderson? Foi no banheiro? O Esteranto estava aí agora. Vai, varão, vê se dá para tu liberar um microfonezinho para a galera aí. Porque o pessoal pergunta, mas de casa fica no vácuo. Esse aqui é meu. Esse aqui eu não empresto para ninguém. Mas não tem outro sem fio aí, Anderson? Tá, o outro está ali habilitando, mas faz a pergunta. Sim. Essa filosofia que Deus vai me restituir. Restitui, né? Aí tem canção, restitui. A gente só quer a bênção. É o mesmo princípio. Tudo que o homem plantar não vai colher. Não é assim? Então, retribuição é paga. O homem é pago por tudo que faz. Seja bom ou seja ruim. Fez coisa boa, recompensa, pagamento. Fez coisa ruim, recompensa, pagamento. Os mesmos termos são usados para as duas coisas. Receber juízo também é pagamento. Da própria semeadura. Semeou, colhe. Não é visto assim, porque é um evangelho romantizado, né? É um romance. É só vitória. Quando é só vitória, só pensa em bênção. Uma retribuição, pagamento, salário, diz respeito a retribuir a cada um segundo o que a pessoa faz. Isso é absolutamente justo. É um Deus totalmente justo. E Paulo está argumentando isso aqui. Vejam se é justo. Que Deus pague com vingança a quem maltratou os santos dele. É para nós considerarmos, é justo? Quem mata um cristão tem que sofrer uma recompensa? É justo. Ou não? Absolutamente justo.
e pune, e retribui. Cria um Deus Papai Noel na cabeça, Papai Noel, um velhinho bonzinho que só manda a benção para a terra. Isso é o Deus Papai Noel, não é o Deus da Bíblia. Certo? Deus é justo. A pessoa fecha o coração. Esse Papa que está aí atual, o Papa Bergoglio, o Bento, como é que é Bento? Não, Francisquinho, ele disse que Deus a ninguém julga. Tirou de Deus o juízo. A frase especial que saiu do lábio dele, entre várias outras heresias, é que Deus a ninguém julga. Pois é. Vamos para cá. Ele quer livrar a pele dele. Deus não julga? Vamos ver se não vai julgá-lo. Eu acho muito interessante que a gente vai entrar agora nos méritos de um tribunal. Tribunal é para julgamento, acabou, ponto final. Avança aí para mim. Mais um. Avançou? Está congelado aí. Está no verso 6 até agora. Agora avançou. Vamos lá, vamos ler juntos, irmãos. Está grandão para vocês lerem em voz alta. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Eu tenho que fazer uma pequena consideração aqui nesse contexto. Eu poderia deixar passar batido, você já entendeu? Mas pensa o que o Paulo está dizendo ali. Conosco. Paulo parecia entender que ele ia ver a volta de Jesus. Não parece? Que ele ia estar no contexto dos vivos ainda, quando Jesus descesse do céu para estabelecer o reino. É lógico que depois Paulo tem muito mais revelação e diz que não é assim. E inclusive ele fala sobre a sua própria morte. Mas aqui parece que ele está esperando estar vivo. Quando Jesus abrir, nós estaremos atribulados. E aí o Senhor vem fazer justiça. Obviamente a revelação vai mais longe, né? Não foi há 1900 anos atrás. Até hoje não se cumpriu essa volta de Jesus. Mas aí a gente pega essa passagem e pega todo o conceito dela e transfere para o tempo final. Entenderam? Que não tem nada errado nisso. Paulo pode ter muito bem ter sido usado pelo Espírito para falar o que ia acontecer. Ele tem imaginado que ia participar, mas na verdade é uma preparação para a igreja do fim, que vai estar sob perseguição. Aonde está escrito isso? Que você acabou de falar. Aonde está escrito que lá no seio de Abraão se vê o mundo dos vivos? Oi? Está onde escrito isso? Quando vocês lançarem um conceito no ar, tem que mostrar onde está escrito. Qual é o versículo? Que lá do seio de Abraão se vê o mundo dos vivos. Aonde? Quando ele vier, ele vem para o mundo dos vivos, ele não vem para o mundo dos mortos. Ressuscitarão. Calma, gente, vocês estão mudando. Mas espera aí, gente, vocês estão mudando o contexto que está dito aqui. Não está falando de mortos, está falando de gente perseguida. Está falando de mortos aqui? No contexto aqui. Está falando de gente que está sendo atribulada, não morta. Não está morto, está sendo perseguido. Mas não vão filosofar demais ao ponto de botar quem está lá embaixo do seio de Abraão, junto com quem está sendo perseguido na terra, não é o mesmo contexto. Cuidado para não misturar as estações, ok? Não justifica dizer que os mortos também estão participando da mesma aflição que os vivos na terra, não é assim. Quem está passando aflição aqui são vivos, santos vivos. É o santos do tempo final, da volta de Jesus. Não vai ter igreja viva na terra até a volta de Jesus? Então, queridos, são santos vivos. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é a única passagem, eu mesmo me compliquei, eu falei que podia ter passado direto. Não é a única passagem que Paulo dá a entender que estaria vivo até a volta de Jesus na terra. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele falou nós, os vivos.
Então, há uma evolução do entendimento de Paulo, revelações vão vindo. No começo ele dava a entender que seria no tempo dele, que Jesus ia voltar. A igreja pensava assim, a igreja primitiva. Passou 100 anos, Jesus não voltou. 200, Jesus não voltou. 300, Jesus não voltou. E só perseguição. Até cair a ficha que não era naquela época. Entenderam o que eu estou falando? Não é de se estranhar. João diz assim, Jesus, ele está habilitando ali, isso aí está cheio de microfonia. João diz assim, já há muitos anticristos, por isso sabemos que já é a última hora. Na cabeça do apóstolo João também já era o momento final. Está escrito, queridos. E tinha uma percepção de imediatismo, de que seria naquela época. Esse conceito confundiu vocês aqui, quando eu entrei aqui? Não, era natural eles acharem que era naquela época, mas não foi. Se passou 2000 anos. Então o que a gente pega para aquela tensão toda que foi gerada? Joga para a tensão final da igreja. Porque sim, haverá de haver perseguição. E quem for atribulado vai ver Jesus vindo do céu e receberá alívio. O alívio é porque está sofrendo, perseguido, escondido, preso, torturado. Mas aí vem Jesus e a igreja realmente recebe o alívio. Quantos entenderam? Não mude o contexto. Essa passagem, se ficar complexa, porque ela fala da volta de Jesus. E a volta de Jesus ainda não aconteceu. Ok? Todo mundo entendeu? Quando é que está sinalizando o tempo aqui? Quando do céu, o que vai acontecer? Se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando é que ele se manifesta junto com os anjos? Na sua volta ao toque de qual trombeta? Sétima, a última trombeta. Não é antes, não vem só em espírito, é na sua descida cabal. Amém? Então, o momento da descida de Jesus do céu ao toque da sétima trombeta. E aí vem mais um detalhe, vamos lá, verso 8. Leia em voz alta. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então ele vem vingador com chamas de fogo. Outra atribuição que o cristão médio não tem na mente, que Jesus vem executar a ira de Deus. Ele pessoalmente vem executar a justa ira de Deus. Ele vem tomar vingança. Quem constrói um Deus Papai Noel na mente, também constrói um Jesus santinho bonzinho. Aquele santinho católico romano, não é? Que não faz mal a ninguém. Então tem que desconstruir essa fábula para entender o que está escrito na Bíblia. Ele vem para tomar vingança. Quem vai executar a vingança de Deus? Jesus. Ponto. E é contra inimigos, não é contra todos os homens. É só contra inimigos. Verso 9. Estes inimigos, o que vai acontecer com eles? Sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, juízo imediato, e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Então perceba bem, a vinda do Rei Jesus tem duplo impacto sobre a vida dos fiéis, glória, para ser glorificado nos seus santos, para ser recebido com alegria, para ser um dia de festa, de glória. O dia que nós vermos o céu abrindo, se estivermos vivos na terra, sob perseguição, escondidos, e vemos que o Senhor desce do céu, vai ser o dia mais feliz das nossas vidas. Não se compara com o dia do seu novo nascimento, que já foi maravilhoso. Imagina o céu aberto, Jesus descendo do céu e você sendo transformado, imortalizado vivo e subindo ao encontro dele nos ares. Vai ser o dia mais feliz de toda a nossa existência.
Porque tudo fazemos por fé sem ver. E nesse dia veremos como ele é. Amém? Para nós, esse aspecto positivo. Para os inimigos, vingança, retribuição, penalidade. Todo mundo entendeu? Para nós, uma maravilha. Para os inimigos, terror. Porque eles vão fugir, né? A palavra de Deus diz que os homens vão se meter nas fendas das cavernas, nas peias, nos buracos. Sabe barata quando corre para um buraco para se esconder? Assim serão os homens. Quem tem temor, né? Quem sabe que está errado. E vai ser julgado. Amém? Todo mundo entendeu até aqui comigo? O que complicou foi o tempo aqui, né? Paulo parece falar no tempo dele, mas na verdade isso é uma palavra que se estende até o tempo da vinda de Jesus. Diga, minha amada. Parece generalizar e dizer que todo incrédulo vai ser julgado, né? Nós temos que lembrar um outro contexto. Falei para vocês que tem um contexto essa volta de Jesus. O que terá acontecido no mundo antes da volta de Jesus? Antes da destruição? Antes, concomitante à pregação do Evangelho do Reino. Gente, 3 anos e meio, quem está reinando? Anticristo. E o anticristo não impôs uma marca sobre as nações? Não impôs uma marca sobre as nações? São esses que não deram crédito. Entenderam? São esses que não deram crédito. Porque quem vai aceitar a marca do anticristo? Quem não conhece a Deus. E até mesmo os que vão apostatar, né? Aí não teme. Tem quem conhece e não teme. E tem quem não conhece, que não foi instruído em outra visão. Como nós cremos que vai ser, presta atenção, eu creio e posso biblicamente provar, ficamos um trimestre provando, que vai ter muito a ver com o islamismo. Ok? Cremos que a única religião mundial que pode surgir para perseguir o cristianismo é o islamismo. Que o anticristo pode vir daquela área ali, certo? Sendo assim, esses que não conhecem a Deus não é ignorância. É que foram doutrinados em outra doutrina. Vai ser definido. De qualquer maneira, são os que anuíram ao anticristo. A marca da besta. Amém? Entenderam? Vamos avançar. Cadê o microfone? Conseguiu ou não? Aquele que apitou aí não deu certo, não? Vamos avançar. Avança aí para mim. Isaías capítulo 34, verso 8. Queria que vocês lessem. Nós estamos construindo entendimento, amém? Vamos lá? Porque será o dia da vingança do Senhor. Ali, Yahvé no original, né, o tetagrama. Ano de retribuições pela causa de Sião. Pela causa de Sião. Deus vai vingar a causa de Sião. Que causa de Sião é essa? Qual é a causa de Sião? Vamos lá. Ela foi o quê? Sitiada, invadida, destruída. Essa é a causa de Sião. Deus vela por Sião. Tem seus muros na palma das suas mãos. Deus ama a cidade que ele escolheu na terra. E por 42 meses será ali tomada pelo anticristo. Por 3 anos e meio. É a hora de Deus vingar a causa de Sião. Sião também faz relação indireta ao povo de Sião. Aos judeus que foram ali massacrados. Quantos estão entendendo? Existem termos aqui que nós nem analisamos antes em outros estudos. Estão vendo pela primeira vez, né? Importante, Deus vai vingar a causa de Sião. Sião foi destruída nesse momento. Está destruída. Exércitos inimigos a invadiram. Deus vai vingar. Amém?
Apocalipse 11, 18. Leia aí, tem tudo a ver o contexto. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar galardão. Para se dar o que aos servos? Recompensa. Salário. A palavra galardão tem como raiz no grego a palavra salário. Quem trabalha tem salário. Recompensa aos seus servos. Os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto pequenos como grandes. E agora o finalzinho, para que mais? Destruíres os que destroem a terra. Literalmente, com duplo aspecto. Galardoar os santos e acabar com os inimigos. Quantos entenderam? Destruir os que destroem a terra. Não destruir a terra. Destruir os agentes da destruição da terra. Os que estão aniquilando a terra. Amém, queridos? Todo mundo pegou? Tranquilo? O dia da ira, ou do justo juízo de Deus, diga isso, por favor, para você guardar. É um recurso didático fazer você repetir, tá bom? Diga isso assim, a justiça de Deus, a sua ira é justa. Justo juízo de Deus. Só estou fazendo você repetir para você guardar, é uma maneira de memorizar. Ok? A justiça de Deus, a sua ira, não é injusta. Não é desequilibrada. Não é aleatória e arbitrária. É absolutamente justa. É o justo juízo de Deus. Tem gente que questiona Deus direto. Os ímpios, incrédulos. Por que Deus permite isso, permite aquilo, aquela coisa toda? Quando Deus vem trazer ira, julgamento, retribuições, Ele vai trazer para quem é necessário. É o justo juízo de Deus. Amém? E ali vai haver muita morte. Vencida a guerra, o diabo está preso, né? O anticristo, enviado ao lago de fogo e seus exércitos humanos, mortos. Restará ainda sepultar os corpos espalhados na Terra Santa num trabalho que durará 7 meses. A guerra vai se espalhar e vai haver muitos mortos da parte de Jesus, né? Ele vai matar muitos com a palavra que sai da sua boca, simbolicamente uma espada. Então, nessa mortandade dos inimigos ali na Terra Santa, vai ficar cadáver de inimigo para tudo quanto é lado lá na Terra Santa. Só que aquela terra é santa, tem que ser limpa. Vão sepultar os corpos dos opositores de Cristo durante 7 meses. Vai levar um tempo, né? Tem nenhuma mágica, irmãos. Os corpos não desaparecem por uma puf. Jesus dá uma ordem assim, sumam. E suma todo mundo, não assim não. Vai ser bem natural. Vai ter batedores que vão no campo procurar onde tem mais um corpo, mais uma ossada, e vão botar uma marca ali, ó. Aqui tem mais um. Estão sinalizando onde estão os cadáveres para poder ser sepultado. Vai um grupo na frente sinalizando e outro grupo atrás sepultando. É simples assim. Ezequiel 39, você pode ler esse contexto todo. Separei só um trechinho, vamos lá? Verso 11 até o 12. Naquele dia, darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los. Para quê? Para limpar a terra. Como eu falei, vocês têm que pensar que na volta de Jesus, a própria Sião, a própria Jerusalém estará muito arrasada, destruída, com um monte de cadáver para tudo quanto é lado.
Então tem que limpar a terra. Isso vai levar 7 meses. Todo mundo lembra do contexto? Diga, minha irmã. Graças a Deus chegou o microfone. Quem está acompanhando em casa, vocês ouvem perfeitamente. Mas quem está em casa fica no vácuo. Vamos lá. Se essas pessoas vão morrer vai ter sepultamento, então elas vão para o juízo final. Não vai para o lago de enxofre, no tribunal. Essas que são mortas vão para o juízo final. Tá, essa era a minha dúvida. Tá bom. Não é lago de fogo e enxofre direto para quem morrer na batalha. Só é o falso profeta. Quem é que vai para lago de fogo, já antecipando a sua colocação? Quem está morto ou quem está vivo? Vivo. É vivo com corpo e tudo. Há uma grande diferença. Por isso nós vamos avançar aqui na aula, vou mostrar essa diferença. Na ideia secularizada, religiosa, né, pela Igreja Católica, o inferno de fogo é para a alma. A alma morre e vai para o inferno de fogo, certo? Na passagem bíblica, o lago de fogo e enxofre não é o inferno lá embaixo. É um lugar onde vão ser lançadas pessoas vivas, literalmente, com alma e com corpinho, inteirinhas. Não tem sepultamento, é lago de fogo e enxofre. Para algumas. Para outras que morreram, os que vão morrer na batalha, Jesus vem pelejando, mata um monte dos exércitos do anticristo. Esses que tombarem mortos na terra, não vão para o lago de fogo e enxofre. Visto que morreram carnalmente, o que sai do corpo deles? A alma. E a alma vai para onde? Durante o milênio todo? Para o mundo dos mortos. Durante o milênio todo, continua tendo morte para as nações. E a alma continua saindo dos corpos humanos, indo para lá para baixo. Lago de fogo e enxofre não é lugar dos mortos. É essa ambiguidade causada pela Igreja Católica que confunde todo mundo. E nós vamos tirar a ambiguidade hoje. Haverão sobreviventes das nações que enviaram tropas para as forças do anticristo, civis, crianças, mulheres e velhos, que não foram marcados, importante, e deverão dobrar-se diante do rei, confessando como Senhor. Vamos lá, vou dar o contexto dessa afirmativa. Cremos pela palavra profética, pelo entendimento, que serão povos muçulmanos que atacarão Jerusalém. Amém? Está escrito em Zacarias, povos em redor. Os inimigos naturais de Israel são todos muçulmanos em redor. Todos. Todos. Vou pegar o Egito como exemplo. O Egito. O Egito hoje é 90% islâmico. Os outros 10% distribuem entre cristãos, coptas, entre outras religiões, 10%. 90% dos egípcios são islâmicos. Seguem ao Corão, a Alá, ao profeta Maomé. Então, prato feito para o inimigo trabalhar com os egípcios, certo? Na hora da batalha final contra Jerusalém, certamente terão egípcios. Mas quem é que vai para a guerra lá? Para a batalha? Vai mulher, vai velho, criança? Homens, basicamente, são homens. Até porque no Islã tem um conceito diferente do de Israel. Você sabe que em Israel as mulheres têm que servir ao exército? Obrigatoriamente. E se eu não me engano, elas ficam 5 anos obrigatório e os homens 7. Você vê fotos em Israel muito interessantes. As mulheres vão para a praia, para o shopping, com a bandoleira, com uma metralhadora. Metralhadora não, uma fuzil. Vou ser mais preciso que eu já fui militar. Um fuzil na bandoleira, está lá ela andando dentro do shopping com o fuzil. Está na beira, já vi mulher israelita na beira da praia de biquíni com o fuzil pendurado no pescoço. É soldado, está em serviço. Israel tem essa peculiaridade. Então, para o Islã, não. O Islã coloca a mulher numa posição muito menos privilegiada. E não aceita necessariamente mulheres no seu exército. Amém? Israel aceita mulheres no exército. Os povos árabes, muçulmanos, islamitas não aceitam. Então, tem mulher que pode botar até um colete bomba e se explodir, mas ela não faz parte de um exército. Você não vê, pode ver nas imagens, Hamas, tudo mais, são sempre homens. São sempre homens. Amém?
Tem essa diferença. Tem essa dificuldade aí. Então, quem vai estar na batalha lá, final com Jesus? Basicamente, exércitos de homens. As mulheres estão aonde? Na sua terra. Estou tomando o Egito como exemplo. Na hora da distribuição do selo do anticristo, né, que é a marca da besta, é muito provável que muitos egípcios vão anuir. Mas não todos. Porque em Zacarias está profetizado que vão sobrar egípcios para subir de ano em ano para adorar o Rei Jesus. Então, se a própria palavra destacou os egípcios como sobreviventes, quer dizer que nem todos vão botar a marca da besta. Tem cristão, mas é a minoria da minoria, é 1%. Tá certo? Mas também haverão egípcios que não vão anuir. Sobreviventes. Ok? Esses vão ser julgados também. Se não puser a marca da besta, sobreviventes para entrar no reino milenar como nações. Entenderam? Tomei um povo, por exemplo, porque tem base bíblica para a gente falar dos egípcios. E a palavra profetiza que do Egito até a Síria haverá uma estrada que vai percorrer para Jerusalém durante o milênio. Então os egípcios virão adorar ao Rei Jesus. Amém? Assim como os assírios vindo do leste vão vir também para adorar Jesus. Sul e norte, né? Norte indo para o Oriente e o sul, Ocidente, indo para Jerusalém para adorar juntos. Então, egípcios vão sobreviver. Já está profetizado. Amém, querido Deus? Todo mundo entendeu? Então, não é todos os egípcios que vão ser condenados no tribunal. Vai ter egípcio absolvido para permanecer nas nações. Avança aí para mim, por favor. Como será a triagem? Nós vamos ver na próxima aula com detalhe, tá bom? Hoje eu disse que eu vou preparar o cenário. Na semana que vem a gente vê o julgamento propriamente dito. Como será a triagem das nações para aqueles que devem morrer ou ser possibilitados a sobreviver, adentrando o reino? Dependerá do julgamento do tribunal de Cristo. Nas palavras do Senhor, os povos serão ajuntados, e ele separará os carneiros dos bodes. Essa revelação veremos com detalhe na semana que vem. Mateus capítulo 25. Interessantíssimo. É um dos estudos mais interessantes. Por muitos anos eu não me aprofundei nisso. Agora, graças a Deus, posso compartilhar com vocês. Muitos estudiosos acabam confundindo com o juízo final, ou o julgamento do trono branco, que será só depois do milênio. Por parecer aludir os dois grupos distintos, não fica claro onde os não eleitos se encaixam. Mas o critério de absolvição e condenação é o uso da misericórdia. Nós vamos ver isso na semana que vem. Tiago 2,13. Só um detalhe, né? Como é que Deus é justo. Vamos lá? Tiago 2,13. Porque o juízo sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O que você pensa? O que você pensa? Deus não retribui segundo a obra do homem? Quem passa a faca no pescoço de um cristão merece misericórdia? Para esse não tem misericórdia. Entenderam? O juiz é sem misericórdia com aquele que não usou de misericórdia. Não foi misericordioso com seu semelhante? Ele isso aí vai ficar preso diante de Deus. Mas aqui está falando de absoluta justiça aplicada imediata. Como será o julgamento, o juízo? Quem não usa de misericórdia, não tem misericórdia. Quem usa de misericórdia, mesmo que seja pecador, Deus vai levar em conta a misericórdia aplicada ao próximo. Entenda esse conceito, isso é justo. Quem der um copo de água a um dos pequeninos, por ser do Senhor Jesus, recebe galardão, recompensa. Ajudar o próximo tem recompensa.
Matar o próximo tem recompensa também. Entenderam? Não é justo? Absolutamente justo. Voltando agora para o contexto, eu vou aprofundar isso semana que vem, que a aula da semana que vem é mais importante ainda do que essa de hoje. Hoje é o começo, amanhã, na próximo domingo, é o cenário completo. Quando estivermos sendo perseguidos, vamos para um cenário aqui hipotético, mas real. Tivemos que fugir. Tem forças atrás de nós por sermos cristãos, querem nos matar. Ok? Qualquer um vai dar guarida para nós? Correndo o risco de ser preso e morto? De jeito nenhum. Mas haverá pessoas que possam se arriscar para nos ajudar? Vai haver. Vai haver. Em todo o mundo, não é só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro. Não é? Na Inglaterra, na África, em todo lugar onde estiver havendo perseguição. E isso, como Raabe, ela foi contra o seu povo e protegeu os espias de Israel. Então imagina você como, quem viu aquele filme A Lista de Schindler, era um grande alemão na sociedade e salvou um monte de judeu escondido. Ele fingia ser nazista, mas ele tinha uma maneira de proteger e salvar os judeus. Haverá seres humanos que não são eleitos, né, que não são a igreja, que não são judeus, mas que vão proteger os do Senhor. Vão dar fuga, vão acoitar nas suas casas. A esses que usaram de misericórdia, na hora da retribuição, quando Jesus estiver na terra, isso vai ser levado em conta. Quantos entenderam? Agiram com misericórdia. Mesmo que sejam errados, mesmo que seja o Islã, mesmo que até ali eram ignorantes, adoravam a Alá, mas agiram de misericórdia, isso vai ser levado em conta no tribunal. Terão recompensa da sua misericórdia feita, que é justo. Amém? Deu fuga para o meu filho? Então você está bem comigo. Entenderam? Isso nós vamos ver com detalhes na semana que vem. Não percam as cenas do próximo capítulo. Amém? É maravilhoso ver. Aí a nossa mente não fica com lacunas de entendimento. A maioria dos evangélicos pensa, eu falei ali que a maioria confunde com o juízo final. Como é isso? Grandes teólogos. Como fala de julgar, separar benditos dos malditos, já é juízo final, acabou tudo. Por que pensam assim? Porque não creem, a maioria amilenista. Herdado da Igreja Católica, a ideia de não milênio literal. Se não há milênio literal, quando é que é o julgamento de todos os seres humanos? Na volta de Jesus. Salvo e perdido. Igreja e o resto é tudo condenação. Não tem nem misericórdia para o resto. Não tem nada. Então o que eles trazem? Eles trazem o juízo final para a vinda de Jesus. Só que o trono, o tribunal de Cristo, não é o trono branco depois do milênio. Amém? Estão entendendo? Quando Jesus voltar, tem que julgar as pessoas más na terra. Tem que limpar a terra do mal. Mas ainda não é o juízo final. Ainda não ressuscitaram todas as almas de todas as épocas. Não há ressurreição senão de justos. Primeira ressurreição na volta de Jesus é só para justo. Segunda ressurreição não é ao mesmo tempo. É depois do milênio. Quando eles tiram o milênio de contexto, trazem o juízo final para antes da hora. Misturam o juízo final com o tribunal de Cristo. Isso. É para todos os ressuscitados. Perfeito. Esse tribunal da volta de Jesus é para quem estiver vivo. O tribunal do grande trono branco é para ressuscitados. Todos de todas as épocas. Como não veem, teólogos famosos, como não creem no milênio literal de 1000 anos, tudo para eles é figurado, eles antecipam e misturam os dois tribunais. Eles conectam os dois. Pulam não, eles simplesmente ignoram o milênio. Não é pular não, eles nem contam com um período de tempo. É só figurado, é a igreja que foi vitoriosa, acabou. São interpretados de maneira a ignorar.
microfone. Agora ninguém fala sem microfone em respeito aos nossos irmãos que estão em casa assistindo essa aula. Pastor, o problema hoje é que o que tu pregas, e alguns pastores pregam hoje, que realmente essas pregações são para o tempo do fim, porque quando a gente diz assim, que aqueles grandes pregadores, até da Idade Média, eles falavam o seguinte: você é salvo, você vai para o céu. Você não é salvo, você vai para o inferno. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Tá certo? Certo. Então, eles pulavam realmente o milênio, porque eles achavam que seria salvo e não salvo. Agora, com essas revelações, o pastor pode até ver, alguns anos atrás, nós não tínhamos essas revelações, então nós todos compreendíamos o seguinte: você aceita Jesus, você é salvo, você vai para o céu. Você não aceita, então você vai para o inferno. Aí que o pastor diz que aí não... Cadê o nosso Deus, entendeu? Aí que o pastor está dizendo, aqueles que têm misericórdia, eles têm outro julgamento, mas não vão para o lago de fogo e enxofre depois. Sim. Então, por isso que hoje em dia nós estamos no tempo do fim, por essas revelações que estão aparecendo. A revelação mais completa, né, da visão. É muito importante a gente bater aqui no martelo, já que eu falei assim, grandes teólogos. Não estou desmerecendo nem jogando tudo que eles fizeram no lixo, pelo contrário, em suas épocas eles foram fundamentais, salvaram muitas vidas, pregaram o evangelho do jeito que tinham. Agora nós temos que compreender que existem revelações para o tempo do fim. Não é? Que não era para o século XVI, era para o tempo do século XXI. É Deus que controla isso. Não é? Daniel quis saber no tempo dele, e Deus disse para ele através do anjo: vai, Daniel, não é para o seu tempo, vai ficar selado e encerrado até o tempo do fim. No tempo do fim que se abre esse entendimento. Então Deus cobra o homem. Qual foi o primeiro princípio que nós estabelecemos aqui? Que Deus cobra aquilo que ele dá, né? Certo? O homem é retribuído. Se Deus deu uma parte da revelação para os nossos irmãos lá do passado, eles são cobrados dentro dessa parte. Só isso. Deus não pode cobrar o que ainda não deu. Se ele entrega mais revelação no tempo final e fica mais completa a visão, pior para nós. Mais cobrança. A quem mais é dado, mais será exigido. Retribuição justa também. Ok? Então hoje, percebam bem que o evangelho foi reduzido a uma sentença simples, que até uma criança entende. Quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno. Isso aí qualquer criança de 3 anos já sabe. Então, é uma doutrinação simplificadíssima. Salve perdido e acabou. Salve perdido e acabou, céu e inferno e acabou. Não tem primeira ressurreição, segunda ressurreição. Não tem tribunal antes do milênio, o outro depois do milênio. Não tem detalhes. É uma simplificação, uma redução de tudo a um simples conceito: salvo e perdido, céu e inferno. Isso todo mundo sabe. Foi assim que a religião passou para todos nós. Não é essa herança religiosa. Mas os nossos irmãos foram extremamente fundamentais em suas épocas. Mas a nós cabe ir um pouquinho mais além. Já que Deus está entregando mais, nós deveríamos dar muito mais até, né, irmãos? Nós somos cobrados na altura daquilo que recebemos. Então vamos lá. Preparando o cenário. Se você vai falar, precisa do microfone. Hoje você está de auxiliar, varão. Tá ligado? Alô? Alô. Saiu. O senhor falou que quando Jesus voltar, ele vai julgar vivos. Vivos, né? Mas o senhor botou um texto em Apocalipse 11, 18, que fala assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Também já vi isso quando estava estudando.
Você acredita que esse aí é uma referência não literal, nesse caso aí. Jesus não vai julgar mortos na sua vinda. Isso aí existem vários textos para provar que ele não julga mortos, senão seria o juízo final. O que se entende desse julgar mortos é mortos espiritualmente. Não caberia julgar os mortos da igreja, né? Só seriam revividos, né? O termo mortos não ajuda. Eu me detive nisso aí, seria uma contradição. Eu me detive nesse texto aí estudando. Fui lá no original grego, está lá a palavra mortos mesmo, é mortos mesmo. E aí eu falei, não faz sentido. Já que Jesus não ressuscita os mortos, senão a igreja. E a igreja não entra em juízo. Entendeu? Então, aí fui buscar a interpretação em outros autores. Possivelmente é julgar os mortos espiritualmente. Porque ele não vai ressuscitar os mortos para julgá-los. E se fosse a igreja morta, ela não seria chamada de morta dentro desse contexto. A referência seria aos vivos, ou aos redivivos, ou aos ressuscitados. E aí está falando exatamente no original grego, mortos. Então, não tomando ao pé da letra, mas entendendo o que Jesus vai fazer, seriam os mortos espiritualmente. Julgará os mortos que estão sem o Espírito Santo, né? É a mesma questão, quem quiser ser literal, é o mesmo embaraço linguístico de quando Jesus diz assim, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos e tu vai e prega o reino de Deus. O que você diz disso? Literalmente, a palavra ali é mortos. Ali você aplica espiritualmente. Aqui não. Quer dizer, 2 parâmetros. Tem que tomar cuidado. Amém? Porque é a mesma palavra no grego. Uma hora você já entendeu o que é espiritualmente, outra hora não. Tem que ter equilíbrio nessas questões. Tem também esse versículo, né, que diz, né, que todo aquele que crê, né, no Senhor e o recebe, já passou da morte para a vida. Espiritualmente, que nasceu de novo. Passou da morte para a vida. Estavam todos mortos nos seus delitos. Estavam todos mortos nos seus delitos, espiritualmente. Mas vivos na carne ainda. Então, se não souber fazer essa transcrição, onde estiver morto lá, você só vê o literal, vai ficar complicado a sua interpretação, seu discernimento. Muito bem, vamos avançar então. Agora vem a parte mais interessante, ficou por fim aqui da aula de hoje. Onde será o lago de fogo e enxofre? Aonde será? A maioria espiritualiza o lago de fogo. Ou localiza ele lá embaixo, no mundo dos mortos. Que aí torna aquela visão católica romana que os quintos dos infernos é onde está o diabo mexendo um caldeirão de almas. Isso é a absoluta fábula. Ok? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre esse lugar? Vamos lá, vocês já sabem. Isso aqui é revisão de uma aula dada 2 anos atrás, irmãos. Tem alguns que são novos, mas a maioria já sabe. E eu venho ensinando isso há vários anos, há décadas até. Mas vamos aqui marcar o nosso estudo, o nosso entendimento. Vamos lá? Por causa da Bíblia Católica, Vulgata Latina de Jerônimo, mandado por Papa Damásio I, São Damaso. Irmão, meu nome veio desse cara. Papa Damásio I, Damaso, ele mandou Jerônimo traduzir dos originais hebraico, um pouquinho de aramaico que tem ali em Daniel, e grego, para a língua latina dos romanos. Essa transposição se chama Vulgata Latina. E ele fez isso no quinto século. Nessa de traduzir dos originais para o latim, ficou latido, irmãos. Porque o camarada, onde ele leu Sheol, ele tascou a palavra latina inferno. Onde ele leu a palavra grega Geena, ele tascou a mesma palavra latina inferno. E aí bagunçou o entendimento de todo mundo por muitos séculos.
A palavra inferno não existe na Bíblia. Causei agora, causei. Não é isso, causar? Eu causei agora. Oh, meu Deus do céu, que luta! Que luta! Mas, pastor, está na minha Bíblia, tem um monte de passagens que tem inferno. Oh, Jesus amado. Não é uma tradução correta. Inferno não é a original da Bíblia. Inferno é latim. Ponto. Infernus, inferior. O mundo inferior passou a ser chamado no latim inferno. Mas na mentalidade cristã moderna, o inferno é muito mais cheio de detalhe. Todo mundo já criou seu próprio inferno na mente. Não criou? Baseado em contos, baseado em livro, baseado em figura, gravura, em novela, em filme. Você constrói um inferno na mente. Desenho animado do Tom e Jerry. Aí quando eu falo inferno, você constrói na hora, na sua mente, uma ideia. Um cenário. De um lugar de fogo, tudo sujo, tudo preto, escuro, e as almas gemendo no meio do fogo. Esse é o inferno católico romano. Que Dante Alighieri escreveu aquele conto, Divina Comédia. Um dos 3 livros é sobre o inferno. Ouve só, querido, tudo fábula. Tudo fábula. Amém? Culpa da tradução católica romana. De Jerônimo e do Papa Damásio. Que introduziu a palavra inferno, misturando o mundo dos mortos e o lago de fogo e enxofre. Muitos não associam que o lago de fogo seja o Geena. A palavra Geena não é a mesma coisa que Hades. São palavras diferentes. Mateus 10, 28. Vamos ler, está grandão ali para todo mundo participar. Vamos lá, queridos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena tanto a alma como o corpo. Amém, querido Deus? Percebam, para o mundo dos mortos vai só a alma. Para o Geena não vai só a alma desencarnada. Vai alma e corpo, a pessoa viva. Quando tive esse discernimento lá atrás, mais de 20 anos atrás, pastor Arcélio Antunes pregava sobre essas coisas, mas não tinha 100% de clareza sobre isso. Um dia eu peguei o telefone e liguei para ele, pastor, olha só a diferença. Conversando com ele. Para o Geena vai alma e corpo. Para o Hades vai só a alma. Foi uma revelação. E foi muito bom. Porque aí equalizou. A gente misturava um pouquinho. Todo mundo entendeu? Som. Ei. Se você for falar, tem que pegar o microfone. Por amor aos nossos irmãos. É que tem um irmão já com o microfone na mão. Te tudo depois. Fala, meu querido. Pastor, vale lembrar que o anticristo e o falso profeta são as entidades que vão ser lançadas no Lago de Fogo. O avatar deles vai para o hospedeiro humano morre. O hospedeiro humano vai para o mundo dos mortos. Vai para o mundo dos mortos, para ser julgado. Essa separação. Eles são os únicos que entram nessa tratativa aí. Eles vão vivos. Alma e corpo no Geena, exceto o anticristo e o falso profeta. Que vai não, ser eles como entidade inauguram. Mas vai ter seres humanos indo para lá também. Ah, entendi. Vamos falar isso agora. Irmã Marta. É o microfone que está falhando, não é ela que está falhando, não. Agora está funcionando. Som. Agora está. Só na sua mão que não está funcionando, irmã. Sua mão está magnética. Vê aí para ela, por favor. Fala aí, testa aí. Ei, som. Ei, Tá falando. Quando tá com... O microfone está implicando com a irmã, não quer funcionar para a irmã. Vai.
Não, é só uma observação, Agora porque foi. assim, me parece que essa tradução, né, do Jerônimo aí do Papa Damásio foi lá pelo Quinto século. quinto século, né? Então isso está muito sedimentado Muito. na mente da igreja, né? São 16 séculos. 16 séculos. E aí, nesse sentido, é inconcebível para a igreja acreditar que os santos estariam nesse espaço, né? Que é o inferno, que na verdade é o lugar dos perversos. Sim. Né? E não o mundo dos mortos, que tem a divisão, né? Entre os santos. Sim, essa é a questão. Quando... Eu vou pegar o gancho do que a irmã falou para equalizar aqui e a gente ir adiante, tá bom? Quando a igreja estabeleceu essa mudança dos termos originais, Sheol, Hades, Geena, misturou tudo e chamou tudo de inferno, misturou duas coisas que não era para misturar. Ok? E aí, no entendimento da igreja da época, do quinto século, os justos não podem estar no inferno. Porque começaram a criar uma ideia de inferno, de lugar de tormento, para pecadores, para condenados. Só que a igreja católica não podia negar o que Jesus tinha dito. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Está escrito. Então, na confissão de fé da igreja no quarto século, era dito aquilo que até hoje os católicos romanos ensinam. Eu fui católico na minha infância, aprendi. Alguns irmãos aqui vão lembrar que também foram católicos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É ensinado isso, esse credo, desde o quarto século. E nesse credo fala, foi morto, né, crucificado, desceu, olha aí. Desceu, o original, o mais antigo, é ao inferno. Já que estavam usando a palavra inferno, né? Latina. Desceu ao inferno, ressuscitou no terceiro dia. Depois, vendo que ficava muito, eles criaram um inferno tão terrível, e não queriam Jesus no inferno, começaram a usar um eufemismo. Desceu à mansão dos mortos. Trocaram inferno por mansão dos mortos. Os camaradas não são fáceis, né? Teólogo é uma coisa horrível, irmão. Ainda mais da apostasia. Deram um jeitinho. Ficava feio dizer, Jesus desceu ao inferno. Aí puseram um embelezamento do termo. Tira inferno, bota mansão. Quem não quer ir para mansão? Mansão dos mortos. Eufemismo. Mas, no começo, a igreja tinha que admitir que Jesus desceu lá. Certo? Depois se construiu toda uma mitologia em cima da palavra latina inferno, e foi se desassociando dos santos. Por isso também não conseguem associar que os justos estejam lá embaixo. Eles não dizem estão no mundo dos mortos. Eles dizem não estão no inferno. Porque passou a ser morada só dos condenados lá embaixo. O diabo, os demônios, está tudo lá embaixo. Não tem demônio nenhum aqui, irmão. Pode ficar à vontade que não tem demônio mais. Entendeu? É. Não tem mais demônio, não tem mais Satanás, está tudo lá embaixo. Não está. É toda uma construção mitológica, né? E aí tira do cristão o entendimento correto da Bíblia. Começando pela própria tradução. A tradução é o tropeço. Aqui, por exemplo, não pode ser inferno. Aqui não pode ser inferno nem no entendimento católico romano nesse texto. Porque nem os católicos romanos dizem que a pessoa vai com alma e corpo para o inferno. Aqui está dizendo que a pessoa vai com alma e corpo. Para o Geena. É lago de fogo, não é o inferno. Lá embaixo. Para falar, tem que falar no microfone. Daí, por varão aí. Rapaz. Paz, querido. Está funcionando. Está não? Som. Aí. Eu acredito que o problema não está na palavra infernos, porque no latim, como o pastor falou, a palavra inferno é inferioridade da terra. Em latino, em espanhol, que acontece? O problema está em que a divisão de infernos, falando sobre lago de fogo enxofre aberto, chamado que também será não inferior da terra, na verdade vai ser aberto uma boca na terra, né, que todo olho verá.
Sim. Eu sei que o pastor chegará lá ainda. Sim, vou chegar. Mas falando sobre inferno, é algo que somente que dá a designação de dizer que é debaixo da terra. Só Sim, isso. vou pegar o gancho. Não tá errado o que você falou, não. Pelo contrário. A palavra inferno não é equivocada no seu sentido original. O sentido original de que é inferior. Que eu falei que a palavra inferno não existe é porque não existe. Você pode pegar qualquer manuscrito hebraico, não vai achar a palavra inferno. Você pode pegar qualquer manuscrito em grego, não terá o equivalente à palavra inferno. Essa palavra acabou substituindo as originais. Suplantou as originais. E a Bíblia da Vulgata Latina passou a ser a Bíblia oficial do catolicismo romano por mais de 1.200 anos. É a Bíblia mais divulgada do catolicismo romano. Por isso, todas as mentes que aprenderam pela Igreja Católica Romana aprenderam com a palavra já mudada. E compreendo o que você falou. A palavra inferno não é de toda errada, porque é um mundo inferior. Porém, essa palavra não existe nos originais. Ok? E não é só uma questão de tradução. Todo o conceito que foi formado em cima da palavra. Junto com a palavra que já é adaptada, veio também a adaptação de toda uma mitologia. Ali está o desvio, no entendimento da palavra. Porque alguém distorceu isso. Vamos avançar então. Eu peguei esse... Coincidentemente, alguém pôs esse filmete aqui, aquele filminho de 2 minutos, bem ilustrado por inteligência artificial, né? Agora está na moda. Fala um pouquinho dessa questão. Vamos lá, avança aí para mim, solta aí. A palavra inferno não existe nas escrituras originais. A palavra inferno surgiu da primeira tradução Vulgata Latina, e ela significa mundo inferior, porque acreditavam que existia um mundo dos mortos abaixo da terra. Direitinho, viu? Rapidinho, 2 minutos. Não é? Direitinho. E destacou que foi a Igreja Católica que mudou. Então, tanto Seio de Abraão, o Lago de Fogo Branco estão no inferno. Lago de Fogo não. Lago de Fogo não. Não, lá, desculpe. Fogo Brando. Fogo Brando, existe já algum fogo do lado do tormento, que se chama. O lado dos que estão do lado de cá não tem um nome específico na Bíblia. O lado dos santos tem um nome específico, Seio de Abraão. Se diz lado do tormento, né? Mas ainda não é o lago de fogo e enxofre. Amém? Quem confundiu foi a Igreja Católica. Então esse pequeno videozinho aí é até interessante. Tem lá na internet, no Facebook, tem no Zap. Quiser depois você salva no seu computador. Várias passagens proféticas anteciparam a visão desse lugar de tormento, onde os maus são lançados, mas não são consumidos, mantendo-se vivos em agonia perpétua. Mostrando a vocês o seguinte, já havia no conhecimento dos judeus esse lugar, a ideia desse lugar. Marcos 9:47, vamos lá? Lê comigo. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados aonde? Errado. A palavra ali, inferno, está errada. Perceba, é lançado com o corpo e tudo, e com os olhos também. Não é inferno, é Geena. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Perceba, no mundo dos mortos não tem verme nem fogo. Fogo literal, né? Há um tormentozinho. Mas para ter corpo com verme, é corpo, não é alma. Essa ambiguidade tem que ser desambiguada. Essa palavra é horrível, né? Desambiguar. Tirar a ambiguidade que a Igreja Católica criou. A ideia que Jesus usa para ilustrar é o lixão que tinha lá em Jerusalém. Se jogava o lixo pelo muro e queimava, igual tinha aqui, não tinha em Caxias um lixão ali que ardia a plena luz do dia. Gramacho também tem? Não tem mais não? Tiraram aquele aterro lá também, sanitário? É um lugar de enxofre, fogo, cadáveres, lixão, tudo ardendo o dia inteiro. Quando Jesus falava Geena,
É o vale de Inom, Geinom, vale dos filhos de Inom, logo de frente a Jerusalém, onde era o lixão. Lógico que não era literal. Amém? Mas também era jogado cadáver de assassinos ali. Então, na cabeça do judeu médio, quando o judeu fala, pô, um lugar onde vai a pessoa ficar ardendo no fogo, ele olhava para aquele tipo ali e entendia que vai ser um lugar terrível. A irmã pediu para falar, com o seu cabelo. É que a irmã pegou a caneta, fez assim, eu pensei, vai falar. Pode falar, viu, amada? Fica à vontade. Todo mundo entendeu? O lixão ardendo em chamas, com cadáveres no meio, já dava uma antecipação visual do que será o Geena. Tá bravo aí. Semana que vem a gente habilita um melhorzinho do que esse aí. Não, só para dizer que na versão da Bíblia de Jerusalém fala Geena. É porque o original grego é Geena. Toda versão que tiver apegada ao original é Geena. Toda versão que não está apegada ao original, transmuta para inferno. Avança aí para mim. Procurem as melhores versões, as que são mais apegadas ao original. Este lugar não será debaixo da terra, ou uma dimensão invisível, como Sheol Hades. Antes estará geograficamente próximo à capital do reino milenar, ao sul do Mar Morto. Onde vai se acender o Geena? Lugar físico, tem território, tem um lugar certo na sua Bíblia. Isaías 34, 9. Estamos chegando no final da aula de hoje. Estou só preparando o cenário. Semana que vem é o julgamento. Isaías 34, 9. Vamos lá? Leiam, por favor. Isso aqui é revelação da Escritura. Vamos ler? Os ribeiros de Edom. Edom, outros territórios dos filhos de Edom, é ao sul do Mar Morto. Lá tem rios hoje, amém? Você pegar um avião agora e for lá para a Terra Santa, Palestina, vai ter rio normal de água lá. Ok? Acontece que se transformarão. O texto não diz que lá tem agora o lago de fogo e enxofre. O texto diz que será transformado. Isso faz muita diferença, não faz? Então vamos lá. Leia, por favor, isso aqui é revelação. Vamos lá. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Fala piche ardente, eu nem sei, isso aí eu não busquei no original hebraico. Eu não sei se há tantos anos assim, 2.700 anos que Isaías escreveu, se tinha piche. Piche, que bota aí no asfalto. Tem a palavra em português betume na sua Bíblia, né? Que calefatou lá a Arca de Noé e tal, vedou. Vale até a pena uma exploração depois no original lá. Que palavra é essa no original que é piche? Mas dá a ideia de material incandescente, amém? Sua terra se tornará em piche ardente. Percebam que não é ainda, mas vai se tornar. O que mais? Verso 10, aqui está a resposta, ó. Nem de noite, nem de dia se apagará. Agora olha só aqui, ó. Subirá para sempre, é perene. Depois que for transformado, se tornará perene. Se transformará, subirá para sempre. A sua fumaça, de geração em geração, será assolada. E para todo sempre. Ninguém passará por ela. Será uma área de tormento, de condenação. Quem é que vai passear no Geena? Pastor, desculpa a ignorância, mas será eternamente queimado e a fumaça dele subirá. Hoje em dia nós adoramos ao Senhor, somos templo santo de Deus e o aroma como fumaça sube às narinas de Deus, adoração. Só uma figura, né? Você poderia dizer, não sei se estou errado ao fazer essa comparação, que a ira de Deus é essa, do lago de...
Você foi para um aspecto que eu não tinha reparado. Tá entendendo? Eu já queria perguntar isso já faz um tempo. Sim. É interessante pensar o seguinte, ele fez uma comparação entre as orações que sobem como a fumaça do incenso, não é? Que agrada a Deus, ele aspira teoricamente, né? Aspira com as suas narinas o aroma suave das nossas orações. Mas que é uma alusão também ao holocausto. Os animais que eram mortos na antiga aliança, queimados totalmente no altar, subia fumaça. Esse lugar já é uma fumaça de condenação. Por que sobe essa fumaça? É para Deus aspirar? Não necessariamente. Sabe por que sobe essa fumaça? Durante o milênio todo. Como sinal para os vivos. Da ira de Deus, da justa ira de Deus. A palavra lhe diz que não vai passar por lá, ninguém vai se aventurar a entrar neste lugar. Porém, os transeuntes no tempo milenar vão ver de longe a fumaça e vão lembrar, Deus é justo. Olha, quem prevarica contra Deus, para onde vai? É um lembrete constante durante o milênio. Tem que lembrar que as nações, agora, estão sem a opressão do diabo e dos demônios, mas ainda estão na carne natural, propensos a pecar. Haverá ainda pessoas que se rebelarão, haverá condenação, haverá juízo, morte, maldição durante o milênio para as nações. Então, queridos, perceba que pode haver rebeldes nas nações durante o milênio. E o lembrete para onde vão os rebeldes estará fumegando ali bem próximo. E todo mundo, quando vai em peregrinação para Jerusalém para adorar, vê ao longe a fumaça. Ih, olha lá, fulano. Ainda bem que a gente está na benção aqui, indo para Jerusalém, para adorar o rei. Mas olha lá, olha quem vacila com Deus, para onde vai. Vai ser visível, territorial e visível. Vocês já são antigos, vocês querem tirar dúvida de quê? Fala. Pastor, aí diz assim, para sempre. Então, eternamente? É. Então, passa para a eternidade também, essa fumaça? É a pergunta que eu não tenho resposta. Depois do novo céu e nova terra, onde Deus vai enfiar o Geena, não faço ideia. Durante o milênio, a gente tem que comprovar onde é o Geena. No novo céu e nova terra, não tenho resposta para onde vai o Geena. Ainda não me foi revelado. Vocês sabem que essa aula está se alongando, né? Vamos lá. Pastor, eu pesquisei aqui, ele diz o seguinte, que o piche, ele é tipo de um resíduo de petróleo. E o betume seria uma... Derivação. O subproduto. É. Petróleo é material decomposto. De qualquer maneira, aí ficou mais ilustrativo ainda. Imagina um lugar onde tem petróleo queimando. É altamente combustível, né? É um combustível inflamável, então, altamente. Então aqui a gente tem uma ilustração, tá, irmão? É o que a gente consegue na internet, o pessoal faz aí. Olha o pessoal aqui já no meio do fogão aqui, ó. Uma pena que não está nítido. Tá vendo ali a galera em pé ali no meio do fogareiro? Mas olha só, queridos. A pessoa não morre. Existe um efeito sobrenatural de quem é lançado no Geena. Aqui é só um close. Só pegou 4 condenados. Ouve só o que o pastor vai dizer. Isso é muito importante. Tem muitos cristãos que são aniquilacionistas. Sabe o que é um cristão aniquilacionista? Os adventistas do 7º dia, por exemplo, são aniquilacionistas. Os testemunhos de Jeová são aniquilacionistas. E alguns cristãos são aniquilacionistas. Eles dizem o seguinte: Deus não é tão mau para criar um lugar onde vai botar seres humanos para sofrer eternamente. Vocês estão ouvindo enquanto estão fazendo a discussão paralela? Vocês estão ouvindo o que o pastor falou? Então ouve. Estou jogando conversa fora, não. Aniquilacionismo é a ideia de que Deus faz as almas dos pecadores desaparecer.
Isso seria um prêmio para os maus. Se ele não sofre nada, ele desaparece, não sofre. A palavra é abundante em dizer que tem que ser atormentado, tem que sofrer perenemente. Os condenados não desaparecem, não são consumidos no fogo do Geena, que seria também um alívio, certo? Se um condenado queimasse no fogo do Geena até virar cinza, ele desapareceria. E qual é o sofrimento que ele teria? Nenhum. Percebam que há um efeito sobrenatural de Deus nesses condenados, que eles continuam ardendo continuamente vivos, com alma e corpo. E o seu verme não morre. Como é que um verme não morre no meio do fogareiro aceso? E o seu fogo não se apaga, não consome, não vira cinza e desaparece. É perene. Quem é lançado lá é para ficar existindo com alma e corpo, sofrendo no meio do fogo. E tem cristão que não aceita essa ideia, filosoficamente. Geração em geração. Esse sofrimento contínuo do ser humano é que não entra na cabeça de alguns. E é o que Jesus disse. É melhor você arrancar um olho do que você ir para lá. Quem vai com alma e corpo. Olha o que diz aqui Mateus 13:41. Palavra de Jesus, irmãos. Vamos lá? Estamos no final. Mandará o Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino, do reino de Jesus, quando ele voltar, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Eu costumo chamar isso aqui, eu. Não está escrito na Bíblia não, tá? Falo eu, não o Senhor. Arrebatamento dos ímpios. Só pensa tanto no arrebatamento dos santos, mas aqui os anjos vão ajuntar os ímpios como quem junta um feixe de lenha para jogar no fogo. É o arrebatar dos ímpios. Ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Por exemplo, parada gay. Vai todo mundo para o mesmo lugar. E o que está escrito, irmão? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento perene. Sofrimento perene. Vai, e vai ser a aula da semana que vem. Vocês vão ver isso melhor detalhado. Como eu falei, hoje eu quero mostrar onde é o cenário. Na semana que vem a gente fala do julgamento. E aí vai ser mais detalhado. Amém? Mas deu para perceber que vai ter esse lugar inaugurado no milênio. Avança para mim, vamos lá. Isso aqui está na beira do vulcão, né? Esse cara aqui está na beira do vulcão. Na verdade, tudo indica que alguns são condenados ao lago de fogo direto, sem precisar ressuscitar no dia do juízo, do trono branco. Outro fator determinante do banimento ao Geena é a marca da besta. Apocalipse 14:11. Vamos lá? A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Como é que é essa fumaça? Visível. Visível. Só pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum. Nem de dia, nem de noite. Não tem alívio naquele lugar. Alívio nenhum. Porque perecer e morrer e desaparecer seria um alívio. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, vão para esse lugar. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Pulou um, não?
Tribunal de Cristo para dar galardão, rapidinho, né? Fica claro também que o Tribunal de Cristo, além de triar os povos, servirá para dar recompensa dos filhos de Deus no início do reino. A salvação não está em questão nesse ponto, pois todos os santos foram glorificados no arrebatamento. Não há condenação para os que perseveraram em estar com Cristo Jesus. Romanos 8:1, lê agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, eu tenho que complicar a vida de vocês. Estar não é ser de Cristo Jesus. Tem quem está e tem quem pode sair. Ok? Quem é salvo? Quem permanece nele. Ok? Ah, já sou de Cristo Jesus, estou salvo. Tem que estar em Cristo Jesus até o fim. E Cristo nele. Perseverança. É importante ressaltar que não existe premiação feita no céu, pois o contexto é na terra, pós-Armagedon. E o próprio rei traz o galardão para dar a cada eleito pessoalmente. Apocalipse 22:12. Ninguém recebe galardão no céu. Galardão é quando Jesus descer do céu. Apocalipse 22:12, vamos ler? E eis que venho sem demora. Comigo, com o próprio Senhor Jesus está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Mais uma vez a palavra retribuição, salário, pagamento. E os galardões não são coisas materiais. Tem gente que pensa que vem trazer o banco do céu para cá. Moedas de ouro, pelo amor de Deus, não é nada disso. Amém? É a autoridade sobre as nações. Oh, meu, potinho de ouro no fundo do arco-íris. Apocalipse 2:26, irmão, vamos lá, vamos porque é verdadeiro. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu, Jesus, lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. Essa é a recompensa. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Você vai ter autoridade régia, real, co-regente do futuro reino milenar. Tá bom para vocês, não? Para mim tá ótimo. Avança aí para mim. Haverá maior e menor no reino de Deus, com os 12 apóstolos em autoridade e honra muito superior aos demais. Os 12 apóstolos pagaram um preço do lado de Jesus. Obviamente, vão estar em lugar mais exaltado e com maior autoridade sobre as nações. Assim como os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, todos os grandes, vão estar em posições de dignidade maior. Lucas 7:28, igreja, vamos lá? E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Está falando de João na carne ainda, né, irmãos? João também vai entrar no reino. Mas Jesus está comparando, o maior profeta vivo foi João. Mas o menor lá no reino vai ser muito maior do que João, porque vai estar em corpo imortal, glorificado. Então faça por onde, você vai receber proporcional às suas obras. Você que é econômico para fazer a obra do Senhor, vai ser econômico no reino também, pequenininho. Eu costumo dizer que você vai ficar tomando conta do estacionamento lá no reino. Seus irmãos governando sobre nações, sobre cidade, e você num cantinho isolado, tomando conta do estacionamento. De um condomínio, de uma rua. Porque foi preguiçoso nessa vida e não trabalhou para Jesus. É na proporção da sua obra. Faz pouco, ganha pouco. É simples assim. Faça mais, ganhe mais autoridade, mais dimensão de honra. As obras de fé e dedicação e entrega da própria vida serão avaliadas. E mesmo que tais obras não passem pela avaliação, sabe que aquele que queima, tem obra que é palha e feno, queima. Não aproveita. Tem coisa que a gente faz que Jesus nem aproveita.
Mas não quer dizer que você é condenado, você vai estar na vida eterna. Só que as suas obras não tinham quase proveito. Algumas, né? Não tudo. Não conferirá ao santo perda de sua imortalidade, apenas menor poder governamental sobre os povos. Segundo aos Coríntios 5:10. Porque importa o que, igreja? Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Avança aí para mim. A posse das heranças e o domínio dos povos que todos os santos aguardam, sem ver a concretização da promessa, finalmente será dada a cada um, como Josué ao repartir a terra entre as tribos de Israel. Josué e Jesus é homônimo. Josué é Jeová salva, Jesus é Jeová salva. Na verdade, o primeiro Josué não introduziu o povo na herança, senão parcialmente. Agora, resta a Jesus, o novo Josué, nos introduzir na verdadeira herança. Esse é o paralelo que faz o livro de Hebreus. Gênesis 17:8, igreja, vamos lá? Dar-te-ei a tua descendência de Abraão, né? A terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Promessa, pai da fé, 4.000 anos atrás. Recompensa, Romanos 4:13, vamos lá? Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de quê? Herdeiro do mundo vindouro. E sim, mediante a justiça da fé. Qual é o mundo que Abraão vai herdar? O vindouro, o próximo. Avança aí para mim. Acabou? Ah, que peninha. Estava gostoso. Nós estávamos começando a tomar porta da herança. É para dar gostinho para a próxima semana, igual novela, né? Deixa aquele gancho de suspense e agora. Poxa, não podia acabar agora. Vai acabar agora para você vir no próximo domingo. Em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Vamos lá. Semana que vem vamos ver o julgamento das nações, irmão. É fundamental entender isso. Para entender por que povos vão ser poupados para adorar o Rei Jesus durante o milênio. Vai ser fundamental você vir domingo que vem. Amém? Graças a Deus está sendo de novo transmitido, gravado. Vai ser posto novamente ali no canal. Você pode compartilhar, você deveria compartilhar. Jesus disse para os discípulos, que eram poucos, né? 12. O que vocês ouvem aqui dentro da casa, gritem dos telhados. O que significa? Recebe aqui no particular de Jesus e espalha para o mundo. O conceito continua, queridos. Vocês vêm aqui e recebem uma palavra revelada no particular, dentro da casa. Cadê o grito para fora nos telhados? Quem disse que é só para vocês? Esse entendimento, essa compreensão. Recebeu, repassa. Vocês têm tudo, todos vocês têm rede social. Poucos de vocês repassam o que a gente faz aqui. Poucos, pouquíssimos. Alguns com muito valor, com frequência estão passando. Mas vejo muita omissão. Nós chegamos agora, essa semana, 2.000 inscritos no canal. Glórias a Deus por isso. Chegamos a 2.000 inscritos. Mas se todos vocês trabalharem, vamos chegar muito mais longe. Preciso que todos vocês usem as suas redes sociais para espalhar entendimento claro como esse. Não é porque o pastor Damásio está falando, eu não quero divulgar o pastor, mas não gosto do pastor Damásio. Vou cortar as asinhas dele. Está querendo aparecer. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com a palavra. Tem nada a ver com a minha cara, a minha careta, tem a ver com a palavra. Esse entendimento pode chegar a muito mais gente. Louvo quem faz a obra com valentia. Irmão Odiana e irmão Valério. Irmã Odiana pega a mensagem de domingo e ela tem um monte de canais no Facebook que ela espalha. O último culto passou de 500 visualizações. Parece pouquinho, mas não é não.
Se uma pessoa influencia outras as centenas, se mais gente como a irmã Diana fizesse a mesma coisa, seriam aos milhares. Uma pessoa influencia centenas. Se todo mundo fizesse o que ela faz, o canal já tinha passado há muito de 2, 3, 4, 5 mil inscritos. Vamos espalhar, queridos. Nós, graças a Deus, hoje temos uma transmissão de melhor qualidade. Temos filmagem. O som agora já não está ruim. Está sendo filmado com bom som. Está tudo com qualidade. Só falta vocês espalharem. Só isso que falta. Ajudem. Ajudem a divulgar a verdade. Vocês não querem que alcance o mundo inteiro, o Brasil, o mundo? Então ajudem. Em nome de Jesus. Amém? Estão exortados? Receberam a cajadada na orelha? Está doendo a orelha aí? Pam! Pegou assim de lado, assim. Tum! Por favor, sintam essa dor e produzam. Quem mais produz, mais galardão recebe. Pai Santo, bendito é teu nome. Obrigado por essa manhã na tua presença e o privilégio de entendermos e sermos ministrados pela tua palavra revelada do reino. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas vidas que estão aqui presentes, teus filhos, e por aquelas que acompanharam através dessa transmissão. Que a tua graça seja sobre todos. Faz a tua palavra revelada, Senhor Deus, se expandir sobre a terra, anulando nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a anular os sofismas. Aquilo que o Senhor não plantou, aquilo que é religião falsa. Ajuda-nos a anular esses sofismas pela divulgação da tua palavra revelada. Abençoa o teu povo, dá graça. Eu te peço agora, leva os teus filhos em paz, guardado pelo teu poder, que possam logo mais à noite se unirem em adoração ao Deus vivo e em adoração ao Rei Salvador bendito, Jesus, a quem apelamos agora a tua proteção na volta para os nossos lares. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Vamos na paz de Cristo. Culto 18h30.